Bom dia, meu nome é Cris Cariotti, eu sou terapeuta do ser. Tudo bem, seres infinitos? Então, hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre feminismo, machismo, todos esses ismos. Muito bem, sou um ser infinito e hoje me encontro num corpo feminino. E muitas vezes eu fico pensando sobre essa ideia de falar ou não sobre tudo que eu penso sobre machismo e sobre feminismo. E essa semana, talvez muito na energia da história da Semana da Mulher, eu entrei de cabeça nessa energia. E o quanto que nós precisamos de feminismo ainda, e o quanto que o machismo ainda precisa ser esclarecido, clareado, colocado na mesa, sabe? Colocar na mesa. As maneiras que o machismo vem até nós. Uma das coisas que me movimentou para falar sobre isso, aliás, todos que me conhecem sabem o quanto que eu luto, na verdade, no quanto que eu acredito que somos todos iguais, né? Só estamos em polaridades diferentes, né? E o quanto que eu tenho de homem dentro de mim, e o quanto que eu tenho de mulher dentro de mim, o quanto que um homem tem de mulher dentro dele, e assim vai. Então, nós somos, no meu interessante ponto de vista, somos seres espirituais, vivendo uma experiência neste planeta Terra, e hoje eu me encontro num corpo de mulher. E esse corpo de mulher percebe todas essas crenças limitantes que o machismo faz imperar neste planeta. E aí vem o feminismo para trazer luz para isso. Eu não gosto de falar que o feminismo veio para combater ou para lutar contra, porque vai criar aquela ideia de separação, sabe, de polaridade. E na verdade o feminismo ele veio para trazer clareza e não para fazer guerra. A gente não quer guerra com ninguém. Na verdade a gente só quer igualdade. E aí eu vou ler que talvez fique muito claro o que é feminismo e o que é machismo, e aí a gente continua o papo. O machismo no Dr. Google diz assim, ó, machismo é o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. Ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são superiores às mulheres. Certo? Então, qualquer um em sã consciência ou que tenha um nível de consciência pode captar a ideia de que o machismo não é uma coisinha muito legal, não, certo? Porém, a gente ainda tem muita dificuldade para reconhecer o que é machismo, né? Para reconhecer o que é a essência masculina. A gente se perdeu muito isso homens e mulheres. Homens e mulheres se perderam nessa ideia do que é a essência feminina, do que é a essência masculina e do que é o machismo, né? E o feminismo. Então vamos lá, mais um pouco. Feminismo. Feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. O feminismo, como muitos pensam erroneamente, não é um movimento sexista, ou seja, que defende a figura feminino sobre o masculino, mas sim uma luta pela igualdade entre ambos os gêneros. Ou seja, o Google também diz que é uma luta. Ok? Que seja. Então, assim, o feminismo não quer combater, não quer acabar com a raça masculina, ele não quer que um homem seja menos que a mulher. Não, não, não. A gente só quer igualdade. Igualdade de direitos, né? De direitos. Eu quero ter o mesmo cargo e ganhar o mesmo salário. Eu quero dividir as tarefas domésticas. Eu quero dividir a educação dos filhos e a criação deles também monetariamente. Sabe? E o machismo, ele separa, ele faz acreditar que os homens são superiores e que os homens podem ditar regras para as mulheres e as regras terão que ser seguidas simplesmente pelo fato de que eles são homens e nós somos mulheres, certo? Então, não é... Existem muito... Aí eu recebi uma informação que, mas tem mulher que é mau caráter. Sim, gente, eu não tô falando de caráter aqui.
Não estou falando de caráter, estou falando de opressão. O machismo é opressão, sabe? Mulheres morrem porque os homens se sentem superiores a nós. Eles se sentem no direito de nos matar, de nos bater, de bater numa mulher. Eles sentem o direito. Isso foi ensinado para ele, é uma crença. Foi ensinado para o homem, foi ensinado para nós, e nós ainda ensinamos para os nossos filhos homens. Então, por isso que a gente precisa muito falar sobre isso, e por isso que eu não vou mais me calar em relação a isso. Porque a gente precisa falar sobre isso. Precisa ser dito o quanto que o machismo é terrível, certo? E ele começa nas pequenas coisas. Eu falo muito essa questão do corpo, né? Como o homem gosta, como os homens, os machistas, eles têm uma ideia de que eles têm algum poder sobre os nossos corpos. Perceba que isso é uma coisa até que natural, né? O meu marido não gosta de cabelo curto. Eu digo, ok, deixa seu cabelo, deixa o cabelo dele crescer. Não tem problema nenhum, faça o que quiser com o seu cabelo, sabe? Mas vai além disso. O homem, ele se vê no direito, e a mulher ainda assina que sim, que pode, né? Ele se vê no direito de dizer como ela se veste, como uma mulher pode se vestir, a que lugares ela pode ir, como ela pode sorrir, rir, dar gargalhada, né? Como ela deve falar, como ela deve se comportar, né? Cara, cuida da tua vida, sabe? Aí vem essa ideia. O feminismo, ele não quer, ele não tem necessidade que eu consigo perceber o que é melhor e mais leve para o meu corpo, como eu gosto de me comportar, e quando que eu tenho que talvez corrigir uma questão em minha. O outro dar a opinião é uma coisa, agora o outro ditar regras é completamente diferente, sabe? Então, assim, o machismo começa nesses pequenos detalhes, sabe? Quando o homem se vê no direito de gritar com uma mulher simplesmente porque ela é mulher, né? Então, não é uma luta. Não é uma luta. E, cara, eu não quero lutar contra os homens. Aliás, eu gosto de homens. Sexualmente falando, eu gosto de homens, certo? Então, não quero luta. Eu só quero respeito. Eu só tô escolhendo ser respeitada. E para eu ser respeitada, eu tenho que falar sobre isso. Porque alguns homens ainda, e algumas mulheres ainda não entenderam o que é o feminismo. E se confundem muito. Quer ver uma coisa que eu me confundi bastante? Que eu percebi a minha confusão? E que talvez isso possa trazer uma clareza para as pessoas. Eu estava conversando com um amigo, e o amigo dizia assim, vou buscar meu neto e vou levar para a mãe. E eu disse, tu não cuida do neto? E ele disse, eu não, já criei meus filhos. E eu olhei, disse, tipo, isso é machismo? Aí, tipo, tá, mas aí eu disse, tu não cuida porque tu é homem? Eu perguntei pra ele. E ele, não, porque eu já criei meus filhos, não vou ficar cuidando de filho de ninguém. Aí eu, opa, olha aí, eu também escolhi isso. Eu também escolho não cuidar dos meus filhos. Dos meus netos, aliás. Eu também escolho não cuidar dos meus netos. Né? E ok, tudo bem, eu sou mulher. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que cuidar dos meus netos, e não é porque ele é homem que ele é machista e não cuidar dos netos. Entende? É só uma escolha. É isso. São escolhas. Eu acho que para mim é esse o ponto, sabe? Quando eu faço uma escolha, independente de qual a polaridade de sexo que eu tô, e ela é real para mim, ok, tá tudo certo, sabe? É só uma escolha. Eu não tô fazendo uma escolha porque sou mulher ou porque sou homem. Estou fazendo uma escolha porque o meu ser fica mais leve com esta escolha, né? Então, muitas pessoas, muitas mulheres se confundem, e muitos homens se confundem com o que é machismo. Machismo, ele te limita, ele te exclui, sabe? Ele leva à morte. Inclusive, tem um professor no Paquistão que foi condenado à morte, à pena de morte, porque ele começou a ensinar para as mulheres sobre os direitos da mulher, né? Então, existem muitos homens extremamente conscientes de o quanto que o machismo acaba, inclusive, com o ser homem, né?
O machismo também exclui esse homem, porque quando o homem compra a ideia de que ele é superior, ele faz coisas assim, meu Deus, né? Terríveis, ele se sente superior e aí ele vai para um nível de insanidade, né? Que persegue mulheres, que olha mulheres apenas como um objeto, né? De prazer. Então, é muito difícil para um homem também esse lance do machismo. O machismo ele não é bacana para nenhuma das polaridades. Não é, não é. Então, na verdade, a luta é para acabar o machismo, não para acabar com o homem, né? Porque os homens, eles são seres especiais também, assim como as mulheres. Nós todos somos seres especiais. E a gente só quer viver num mundo melhor, né? Sem essa guerra, sem essa luta, sem essa diferença, sem essa separação, né? Sabe? E o que eu ia falar, muitas mulheres se confundem nisso, né? Porque elas começam a guerrear, né? Começam a separar, dizer que nenhum homem presta, que ninguém vale nada. E não é essa a ideia. A ideia não é essa. A ideia é deixar tanto quanto o mais possível homens e mulheres conscientes de quanto que o machismo é fatal, como quanto que o machismo te tira da consciência, certo? Então aqui, aproveitando essa Semana das Mulheres, e hoje eu entendo porque a Semana das Mulheres existe, antes para mim, inclusive, era muito complicado ver esse lance de ter Semana das Mulheres, mas é porque a gente precisa falar muito sobre essa questão de feminismo, que são direitos, a gente só quer direitos iguais, a gente só quer ser tratada com respeito, só isso. Muitas mulheres precisam entender isso, né? Que feminismo não é contra os homens, e muitos homens também precisam entender isso. Nós não queremos banir os homens do planeta, na verdade nós queremos trazer consciência para esses homens e para essas mulheres que ainda estão na anticonsciência do machismo, certo? Então, que a gente possa cada vez mais falar sobre isso, deixar claro isso tudo e dizer que a gente só quer que todos sejam livres e que possam fazer suas escolhas livres sem que tenha que pagar, que seja culpado dessas escolhas, né? Podemos ser gentis uns com os outros. Um homem abrir a porta de um carro para a mulher é uma gentileza, sabe? Puxar uma cadeira é uma gentileza. O feminismo não quer que essas gentilezas acabem, né? Assim como uma mulher servir um homem é uma gentileza, não precisa ser pesado, né? Quando eu faço uma gentileza, é leve. Agora, quando eu abro uma porta por obrigação, porque eu sou um homem, eu tenho que abrir a porta, ou quando eu sirvo meu namorado, meu filho, meu esposo, porque eu sou mulher e eu devo obediência e devo serviços a este homem, isso não é leve. Então, não importa, sabe, em qual situação a mulher se encontre ou o homem se encontre. O que vale aqui é o respeito, sabe? Saber perceber, saber reconhecer que somos seres infinitos, né? Vivendo em corpos femininos e masculinos, e que a gente só quer ser honrado enquanto seres habitantes deste planeta, certo? Então, eu desejo uma linda semana para vocês, homens e mulheres, para todos os seres e energias que habitam o meu ser e habitam este planeta e todas as outras dimensões. E gratidão por me ouvir nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!